Bom, aqui galerinha, tudo já? Como é que vocês estão? Belezinha? Hoje eu vou compartilhar com vocês falando sobre a vida terrestre, né, dos répteis. A conquista do meio terrestre. Os répteis representam o primeiro grupo de vertebrados bem-sucedidos na conquista efetiva do meio terrestre, o que se deveu a várias adaptações importantes. A pele é seca, sem glândulas e completamente impermeável, recoberta por uma espessa camada de queratina, uma proteína sob a forma de escamas e placas córneas. A respiração é exclusivamente pulmonar, mesmo nas espécies aquáticas. Os pulmões dos répteis são muito eficientes do que o dos anfíbios. Pois apresentam alvéolos complexos, com grande superfície para a troca de gases. Uma importante adaptação bioquímica à vida terrestre é a eliminação de ácido úrico, com principal excreta nitrogenado, sob a forma de uma pasta branco-amarelada. O ácido úrico, insolúvel em água, requer mínima quantidade dela para ser eliminado, ao contrário da amônia e da ureia, muito solúveis, que necessitam de volumes maiores de líquido para serem excretadas. Isso proporciona uma vantajosa economia de água para esses animais terrestres, sempre sujeitos à desidratação. Além disso, os répteis têm fecundação interna. Na sua maioria são ovíparos, produzindo os chamados ovo terrestre, que possibilita que sua reprodução seja independente do meio aquático. Durante o desenvolvimento embrionário desses animais, formam-se algumas estruturas especiais, os anexos embrionários, que irão auxiliar o embrião em desenvolvimento. O âmnion ou amnion forma uma bolsa ao redor do embrião, no interior da qual fica armazenada certa quantidade de líquido, o líquido amniótico, que evita o ressecamento do embrião. Essa bolsa também permite o amortecimento de choques mecânicos. O alantoide, uma grande vesícula, acumula excretas nitrogenados, resultante de metabolismo desse embrião. Devido à sua membrana bastante vascularizada, o alantoide garante ainda a absorção de oxigênio e a eliminação do gás carbônico, que atravessam a casca porosa do ovo, permitindo a respiração do embrião. O saco vitelino, que envolve toda a gema, absorve lentamente as substâncias do que o embrião necessita para o seu desenvolvimento. O córeo, ou corium, envolve toda a estrutura, conferindo a proteção adicional, proporcionando uma superfície respiratória. Ao fundir-se com alantoide, fala-se nesse caso em alantocório. Fisiologia dos répteis. Os répteis apresentam dentes bem desenvolvidos. Esses dentes podem estar firmemente implantados nos alvéolos dentários, que são cavidades nos maxilares e mandíbulas. Nas cobras, há dentes como canaletas ou canais, especializados na inoculação de veneno. Todas as espécies de répteis têm cloaca, uma abertura comum aos sistemas digestório, excretor e reprodutivo. Como nos anfíbios a circulação é dupla e incompleta, o coração tem 2 átrios e apenas um ventrículo, como septo incompleto. Nos crocodilianos, no entanto, existem 2 ventrículos completamente separados. Neles não ocorre a mistura de sangue arterial e venoso,
no interior do coração. No entanto, essa mistura ainda ocorre, porém, fora do coração, no cruzamento das duas grandes artérias que saem uma da cavidade, que saem uma de cada ventrículo. Os rins são do tipo metanéfro, ou seja, suas unidades excretoras filtram o plasma sanguíneo, removendo dele e não o do seroma, removendo as excretas celulares. Nos grupos dos répteis, há muitas espécies marinhas cujos alimentos têm grande concentração de sais. Seus rins não conseguem eliminar o excesso ingerido e, portanto, a tendência é que esses animais fiquem com o plasma sanguíneo muito concentrado. Certos mecanismos que ele apresenta corrigem o problema, auxiliando os rins na função de osmorregulação. Tartarugas e lagartos também muitas aves marinhas apresentam as glândulas de sal, que por meio de transporte ativo excretam o excesso de sais ingeridos, principalmente sódio e cloro. As glândulas de sal ficam na cabeça, na região das órbitas, e seus canais eliminam o excesso de sais ao lado do globo ocular ou nas cavidades nasais. Uma confirmação dessa função é o fato de o volume dessa secreção aumentar na razão direta da injeção de sal. Assim como os peixes e anfíbios, os répteis também são animais ectotérmicos, ou seja, aquecem seu corpo com o calor do ambiente. Seu metabolismo não lhes permite uma regulação térmica corporal eficiente. Os lagartos, por exemplo, estão constantemente buscando no meio condições de temperatura compatíveis com a absorção de calor, do que necessitam para a realização das suas funções vitais. Assim, em determinadas horas do dia, eles se expõem diretamente ao sol, atingindo temperaturas internas próximas aos 40 graus. Na sombra, ficam com temperaturas baixas mais e à noite ainda mais baixas, entre 10 a 15 graus, pelo fato de não apresentarem mecanismos que a permitam manter a temperatura corporal constante. Os répteis podem também ser chamados de heterotermos ou psilotermos ou oikilotermos. Os répteis e a excreção nitrogenada. Os produtos finais do metabolismo de proteínas e ácidos nucleicos, substâncias que contêm nitrogênio, são basicamente a amônia, ureia e ácido úrico. Quando a substância excretada é predominantemente a amônia. Os animais são conhecidos como amoniotélicos quando é a ureia. Eles são ditos ureotélicos quando a predominância é de ácido úrico. São chamados de uricotélicos quando a presença de quando a predominância é de ácido úrico. São chamados de uricotélicos. Comparando-se assim os três tipos de excretas nitrogenadas, a amônia é a mais solúvel em água e a mais tóxica. O ácido úrico, ao contrário, é o menos solúvel e menos tóxico. Isso explica o fato de que animais aquáticos com abundante suprimento de água excretam principalmente amônia e ureia. Animais terrestres, em geral, com mecanismos de economia de água, eliminam a ureia e ácido úrico. É isso aí, galerinha. Só um minutinho. Fala, galerinha. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma novidade, uma coisa que eu já compartilhei há um tempo. Eu
quero, assim, imensamente, né, quero agradecer, quero agradecer e agradeço, né, imensamente ao pessoal da Amazon, né, pela oportunidade de eu poder publicar o meu primeiro livro, sabe, gente? Foi difícil, né, foi trabalhoso, né, tipo assim, você publicar um livro, né, montar um livro, né, e tipo assim, colocar ele de uma forma que dê para as pessoas entender, sabe? Foi um pouco assim trabalhoso, assim, mas eu quero agradecer, eu quero agradecer e agradecer imensamente ao pessoal da Amazon, né, pela oportunidade de publicar o meu primeiro livro, cujo o nome se chama Diário de um Jovem em Mutação. Eu há um tempo atrás eu passei um tempo atrás eu passei por uma fase difícil, sabe, gente? Passei por um período de trauma, de bullying, passei por um período assim bem de, tipo assim, de ladeira mesmo, sabe? De pauleira mesmo, uma fase bem pauleira mesmo, sabe? De ladeira mesmo. E pra mim escrever foi uma terapia, sabe, gente? Pra mim escrever foi a melhor coisa que eu encontrei pra poder tirar daqui de dentro, sabe? Tudo que eu tava sentindo, né? Tudo que tava acumulado, sabe? Tipo assim, depois desse livro, né? Desse primeiro livro, surgiu mais dois, né? Que são a continuação. O segundo se chama As Batalhas de um Jovem em Mutação, né? Que é o volume 2. E o terceiro livro, o nome dele é As Aventuras de um Jovem Autista Feliz. As Aventuras de um Jovem Autista Feliz. É porque eu sou autista, sabe, gente? Então, né, fazer esse livro pra mim é como compartilhar com as pessoas, né, falar sobre um pouco da minha vida, né, sobre um pouco da minha história, né, falar um pouco sobre mim, falar sobre as dificuldades e desafios, né, que um autista tem, né, que um autista passa. E pra mim, gente, assim, eu tenho orgulho, sabe? Eu tenho orgulho de ser autista, sabe? Pra mim é um orgulho enorme, sabe? Eu me amo, né? Me amo como autista, né? Me aceito como autista. E pra mim ser autista é um orgulho que eu tenho, sabe? Eu tenho orgulho de ser autista. Então, gente, eu vim aqui agradecer, né? Agradecer imensamente ao pessoal da Amazon pela oportunidade poder publicar, né, os meus primeiros livros. E quem tiver interesse, galerinha, quem tiver interesse em conhecer, viu, fique à vontade. Né? Agradeço imensamente a todos vocês, né, pela oportunidade. Obrigado.